Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quase não está fazendo calor hoje. Vai todo mundo virar cinza desse jeito. Vivemos um tempo, e o tempo da Quaresma é o tempo da graça, o tempo do amor de Deus para conosco. Para alguns, o tempo da Quaresma é um tempo onde o pessoal fala, dos nossos antigos, que o bicho está solto, que é um tempo ruim, que é um tempo propício para coisas ruins, mas, na verdade, o tempo da Quaresma é o tempo de Deus, que nós também conhecemos como Kairós. Ou seja, é o tempo da ação de Deus em nosso meio. O tempo propício para a conversão, para a mudança de vida. Por isso, somos convidados no tempo quaresmal, e iniciando na quarta-feira de cinzas, a vivenciar a Quaresma de uma forma santa, buscando a ação de Deus em nossa vida e rasgando os nossos corações para que Deus possa nos mostrar o caminho certo a seguir. É o tempo de rever a nossa estrada, é o tempo de rever a nossa história, é o tempo de observar aquilo que precisa ser mudado e transformado em nós. É o tempo de Deus, é o tempo da conversão, de observarmos em nossa vida aquilo que nos afastava de Deus e voltar para o caminho. É tempo da metanoia, da transformação, da mudança do nosso coração. Se estávamos distantes de Deus, é hora de nos aproximarmos. Se estávamos repletos de vícios, é hora de deixar esses vícios. Se estávamos com os pecados assoberbados sobre nós, é hora de fugir do pecado e nos tornarmos pessoas melhores. Por isso é o tempo da graça, é o Kairós em nossa vida. E esse tempo propício é muito interessante, pois todo o caminhar bíblico sempre nos ajuda a refletir nesses 40 dias, 40 noites, pois na perspectiva bíblica, o termo 40 é tempo de profundidade em si mesmo. E essa profundidade em si mesmo é tempo da ação de Deus. Se observarmos dentro da maioria dos textos onde se fala dos 40 dias, sempre está ligado no deserto. 40 dias no deserto, no Êxodo, 40 anos no deserto.
E é interessante, pois o deserto, apesar de ser um lugar árido, é um lugar de silêncio, de escuta de si mesmo e escuta de Deus. Na verdade, o deserto é também o lugar da manifestação de Deus em nosso meio, é a teofania. Por isso Cristo ia para o deserto, sempre se escondia um pouco para escutar Deus, a vontade de Deus em sua vida e na sua missão. Somos então convidados, nesses 40 dias, a nos retirarmos um pouco, a parar um pouco. Por isso a própria liturgia procura ser mais comedida, mais silenciosa. Durante 40 dias iremos refletir com textos muito profundos, nos ajudando a pensar um pouco sobre nós e sobre como precisamos mudar de vida. É tempo de escutar o nosso coração e como Deus fala em nós. É tempo de escuta de Deus. É tempo de escutar Deus em nossa vida, para entender e compreender o que Deus quer para nós. E claro, Deus quer o nosso bem. Deus quer a nossa conversão. Deus quer o melhor para nós. Deus quer a nossa salvação. E para que possamos caminhar para a salvação, precisamos sim rever a nossa vida, rever a nossa história. E talvez nesse tempo tão propício para isso, afinal de contas, vivemos num tempo de tanta correria, não é mesmo? Um corre-corre danado, não temos tempo para nada. Por isso o Senhor nos convida a parar um pouco, a observar aquilo que precisa ser transformado e, como disse e repito, escutar a vontade de Deus em nossa vida. É isso que vivemos, é isso que experimentamos. Por isso hoje colocamos as cinzas sobre as nossas cabeças. E é interessante, pois por muito tempo usava-se, usar na testa, mas na verdade, se usarmos na testa, caímos no mesmo problema dos fariseus, que colocavam a cinza nas testas para mostrar que eles estavam em penitência. E a maioria de todos os textos bíblicos trazem assim: colocou a cinza sobre a cabeça. E significa que não somos nada, somos pó e ao pó retornaremos. Para nos lembrar exatamente isso, que não somos nada e que Deus é tudo em nossa vida, que Ele está acima de nós e não somos nada, sem Deus nem um passo. É por isso que a cinza sobre as nossas cabeças, para lembrar exatamente isso, que precisamos correr atrás da conversão, da mudança de vida e nos tornarmos pessoas melhores todo santo dia. Como disse, vivemos o tempo da graça, o Kairos, a ação de Deus em nossa vida. E esse Kairos, essa ação de Deus em nossa vida, vem para nos libertar do pecado, para preparar o nosso coração para que, livres do pecado, possamos celebrar a Páscoa do Senhor, a ressurreição de Jesus daqui a alguns dias, onde nós, então, libertos do pecado, nascemos para o Cristo, nascemos para o Senhor. O Cristo que morre na cruz por cada um de nós, nos liberta dos nossos pecados e traz para nós a salvação, restaurando para nós a nossa imagem. Há algo interessante e quero deixar esse ensinamento e para que possamos entender um pouquinho sobre o que é o pecado e qual é a raiz disso em nossa vida e como nós precisamos mudar. Qual é o significado, afinal de contas, da quaresma e por que nós rezamos durante todo esse período. Qual é os 3 pontos que nós fazemos normalmente na quaresma? Tá até as placas ali em cima: jejum, oração e caridade. Jejum, mais uma vez, para não esquecer, jejum, oração e caridade. Por que será que a igreja nos propõe esses 3 aspectos? O jejum, a oração e a caridade. Por que será que desde o Antigo Testamento escutamos sempre esse convite para essa reaproximação de Deus, vivendo sempre o jejum, a oração e a caridade? Qual o fundamento teológico de tudo isso, que às vezes nós fazemos tanto e nem sabemos por quê? Por que a igreja nos oferece essa metodologia de conversão? Primeiro, para não esquecer, nós seres humanos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
Lá no começo, em Gênesis, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não quer dizer que Deus tem esse rostinho lindo aqui não, tá bom? Ou outro. Na verdade, a imagem e semelhança de Deus é que nós somos feitos à imagem da Trindade Santa. E qual é a imagem perfeita da Trindade Santa? Pai, Filho e Espírito Santo. E a imagem perfeita da Trindade Santa é a relação de amor entre Pai, Filho e Espírito. Santo Agostinho fala o seguinte: o Pai ama, o Filho é amado e o Espírito Santo é o amor. Então nós temos uma relação de amor aqui. Chama-se na teologia relação pericorética. Mas não precisa guardar esse nome não. Só guardem que a relação trinitária é uma relação perfeita de amor. Ora, eu, você, todos nós, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, somos feitos à imagem da relação com Deus. Por isso, eu e você, o ser humano, é chamado a relacionar-se. Está aqui a raiz do nosso ser. Nós somos seres de relação. E aqui vem o mais belo. Já que a Trindade Santa relaciona-se em si mesmo, nós somos chamados então a nos relacionarmos com Deus, comigo mesmo e com o outro, com o irmão. Com Deus, comigo e com o outro. Nessa relação perfeita. O que o pecado faz? O pecado fere a nossa imagem, destrói a nossa capacidade de relação e impede que eu me relacione com Deus, feche em mim mesmo e não me relacione com o outro. O pecado do egoísmo, do racionalismo exacerbado, da falta de caridade, da falta de amor. Percebam que se observarmos bem, e Santo Agostinho traz isso, toda a raiz do pecado está na verdade na incapacidade de relação. Porque é ferir a Trindade Santa. No livro de Santo Agostinho, de Trinidade, a Trindade, ele explica muito bem explicado isso. Enfim, já que o pecado fere a nossa capacidade de relacionar com Deus, com o outro e comigo mesmo, a igreja propõe a metodologia perfeita para restaurar tudo isso. A oração me liga com Deus. O jejum me liga comigo mesmo, porque me ajuda a quebrar os meus vícios, a sair de mim mesmo e perceber que eu preciso mudar. E a caridade me liga com o irmão. A igreja é muito sábia, a liturgia é muito sábia, Deus é muito sábio. Por isso, então, que nós praticamos o jejum, a oração e a caridade, para que Deus possa nos ajudar a restaurar a nossa imagem de relação. Pela oração, eu restauro a minha relação com Deus. Pelo jejum, eu restauro a relação comigo mesmo. E pela caridade, a minha relação com o meu irmão. Por isso, esses 40 dias, somos chamados a viver tudo isso. Percebam, e quis trazer esse ensinamento teológico, pois às vezes nós fazemos tantas coisas e não sabemos o porquê. Isso nos dá fundamento, nos ajuda a entender o que estamos rezando e fazendo em nossa vida. Por isso, Quaresma é tempo de conversão, é tempo de voltar para Deus, olhar para o que precisa ser mudado em nós e olhar para o nosso irmão. É tempo de rezar mais com Nossa Senhora, colocar-se mais diante do Santíssimo Sacramento, pedir perdão, realizar a confissão, fazer as nossas abstinências e o nosso jejum, seja do que for, da carne, da bebida, do Instagram, né? Tem muita gente fazendo esse semestre, esse ano, eu vou fazer o jejum do Instagram. Talvez é isso que está te fazendo mal. Vou fazer jejum das redes sociais. Vou fazer jejum de falar mal do irmão. O que você está fazendo? Jejum. Jejum de quê? Na língua. Seja qual for, o jejum precisa nos ajudar a mudar a vida, a sermos melhores, a rezar com o Senhor e principalmente a caridade. E esta caridade de estender a mão para o irmão não é apenas oferecer bens materiais. Às vezes pensamos que é oferecer esmola. É muitas vezes também estar perto do seu irmão, sentar perto do seu esposo, da sua esposa. Oi, tudo bem? Como foi o seu dia?
posso te ajudar? Chegar perto do seu filho, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, que chegou lá chateado, cabisbaixo talvez no trabalho, e dizer a ele: oi, tudo bem? Se precisar, eu estou aqui, vou rezar por você. Isso também é caridade, é estender a mão para o irmão, seja como for. Enfim, que a cinza que iremos colocar sobre as nossas cabeças agora seja esse pontapé inicial do tempo da graça de Deus em sua vida. Que seja uma quaresma santa, que não seja uma quaresma como todos os anos. Que seja de fato, quando formos celebrar a Semana Santa, a ressurreição de Jesus, daqui a 40 dias, que possamos parar e pensar: nossa, Jesus, essa quaresma, quanta coisa aconteceu, quanta graça de Deus, quantas experiências extraordinárias eu tive com o Senhor, e possamos de fato ressuscitar com o Cristo. Que o Senhor olhe por nós, que São Pedro e Santa Clara, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós, que tenhamos uma santa e abençoada quaresma. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.